O futebol é uma mina de ouro, mas não para você ou para qualquer outro. A promessa que ele é uma máquina de ganhar milhões é uma farsa. Quer entender o porquê? Vamos lá para desmentir essa promessa de paraíso que o business do esporte criou. No futebol, a principal justificativa para a maioria dos problemas é sempre a mesma: a falta de dinheiro. Mas quando o dinheiro chega ao esporte, qual é o motivo de nada se resolver? Os dólares entram, mas saem em uma velocidade ainda maior. E quando falamos de Brasil, o problema é ainda maior. A melhor forma de entendermos o problema do esporte e seu business é começando a falar sobre ele no nosso país. Em 2014, no painel de Insights Época Negócios do Futebol, consultores como Amir Somogh, Luiz Bloch e nomes que trabalham diretamente com o futebol, como Cristiano, que já geriu o Museu do Futebol, e Ricardo Di, que também administrou o marketing da Puma, fizeram alguns apontamentos importantes. No nosso país, como já falamos, a causa dos problemas era sempre a falta do dinheiro. A maioria da verba era diabólica e a fonte de todos os problemas, no entanto, inevitavelmente os ativos financeiros chegaram e o Brasil se tornou o sexto maior mercado entre todas as ligas. Mas nada mudou. Depois, o inimigo passou a ser outro. Agora, a problemática eram os estádios. Na sequência, as arenas nasceram. Agora, há de se perceber que existe sempre um inimigo a ser antagonizado. O grande problema do nosso futebol e o que o torna um péssimo negócio é a falta de evolução. E a evolução é diretamente conectada à administração. Nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro como um todo tem perdido valor recorrentemente. No começo desse período, em 2014, a Pluri já apontava a queda de 28% do nosso valor de mercado no esporte, o que fez o Brasileirão valer menos que as ligas ucranianas e portuguesas, por exemplo. Já hoje em dia, o Brasileirão luta para se manter na colocação em que está estagnado e lutando bravamente para se manter. O sexto em ranking global é inevitável, mas em contrapartida, essa sobrevivência não reflete no valor do jogador brasileiro. Nos últimos 3 anos, a desvalorização do jogador brasileiro no mercado de transferência tem sido enorme, de forma que os gastos na contratação de brasileiros esteja caindo consideravelmente, sendo que os investimentos em cima de atletas do país sempre estiveram em alta. Desta maneira, o que resta é apontarmos que o problema reside no interno dos clubes. Os clubes brasileiros vivem em bolhas especulativas, ou seja, venda de ativos por valores inflados e acima de seus valores reais. Quando o mercado ganha a percepção de que estes produtos estão acima do seu valor real, a bolha estoura e os preços caem rapidamente. Desta maneira, o prejuízo é inevitável e este fenômeno ocorre principalmente nos contratos de direitos de transmissão à televisão. Este rompimento financeiro é visível. Este processo dá uma falsa sensação de crescimento de receitas. Logo, é lógico que haja um aumento em despesas. A ilusão de valorização do mercado fez com que os times gastassem além do que podiam. E o problema disso se intensifica quando olhamos por uma ótica cultural. O torcedor brasileiro tem um grave problema quando comparado com o torcedor de um time médio europeu. O brasileiro gosta de ver o time sendo campeão e não necessariamente do futebol. A cultura do entretenimento é morta quando o clube que possui contrato direto com o torcedor não busca criar um vínculo. Desta maneira, toda medida tomada pelas administrações dos clubes é para gerar dinheiro a qualquer custo. E isto alimenta um ciclo tóxico que mata o futebol. E nós já falamos sobre no canal, dá uma olhada. Logo, essa necessidade imediatista de gerar receita coloca o futebol numa posição muito variável e arriscada. Se houver êxito, os cofres lotam, mas, se falharem, a dívida é inevitável. Não só o futebol brasileiro, mas o mal administrado futebol como um todo tende a sofrer pelas poucas formas de renda. Em qualquer empreendimento de diversos nichos, é preciso ter dezenas formas de atrair ativos e não apenas 5 formas. O desafio de uma gestão no futebol é a alimentação e a criação de uma cultura, porque sem isso, a tendência é a falência. Tudo começa com más gestões, que por corrupção ou curtas passagens acabam cessando planejamentos de anos e recomeçando desenvolvimentos com frequência. E isso mata projetos de longo prazo, que poderiam ser promissores.
A criação da cultura do consumo e fidelidade do futebol, ao contrário do que muitos pensam, não pode e não vai viver de uma suposta paixão platônica dos torcedores pelo esporte. O marketing esportivo é necessário. É nele que ascensões acontecem, ou até mesmo quedas. Os torcedores em todo o globo criaram uma perspectiva que o time sempre precisa ser campeão para que haja comemoração e uso do que o time tem a oferecer. E quando não há premiação, não há conexão com o clube. Um grande desafio é quebrar essa ideia e gerar fidelidade do torcedor ao clube. Mas isto nem sempre surte um bom efeito. Muitas das vezes, o futebol vive em um efeito dominó. Uma problemática no departamento A acaba comprometendo o departamento Z. Parece inevitável que o business deste esporte viva de um problema estrutural. Ao contrário da conexão do torcedor com o clube, parece que o que é de fato cultural é o conflito e a falta de comunicação entre as confederações e os clubes. A falta de diálogos em coisas que parecem pequenas, como mudanças de data e local de partidas, acaba gerando uma catástrofe administrativa que gera prejuízo. Todas estas problemáticas geram estudos que parecem inimagináveis. Você acreditaria se o guru dissesse que 90% dos clubes no mundo sofrem os mesmos problemas que os clubes brasileiros? A Premier League, como exemplo, só possui lucro consistente em 3 clubes entre todas as 20 equipes. Eles são o Manchester United, Arsenal e Tottenham. Com isso, fica claro que o futebol sobrevive pela imprevisibilidade. Vamos usar como exemplo o Manchester City. O clube foi adquirido em 2008 pelo Sheikh Mansour, que viu seu time ser campeão inglês 7 vezes. Mas depois de tanto tempo, a tão sonhada Champions League chegou. O mundo viu o azul de Manchester vencer o Inter de Milão, enquanto um clube como o Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi falhar mais uma vez. Desta forma, é possível ver que investimentos bilionários não significam que o clube poderá ostentar a premiação mais valiosa da Europa. No Brasil, felizmente, a tendência é que isto mude. Apenas nos últimos anos que a perspectiva do futebol como um negócio sério chegou ao Brasil, e a boa administração pode sim diminuir os prejuízos gerados pelo futebol. Clubes como o Cruzeiro e o Bragantino se reerguem, enquanto até o Vasco está caminhando, mesmo que penando um pouco. E mesmo que estejam longe de serem da elite econômica do país, eles conseguem sobreviver na prateleira dos protagonistas do futebol brasileiro. No fim, o que é necessário para diminuir as mazelas do business futebolístico é cumprir o papel de entretenimento ao mesmo tempo que estabelece uma responsabilidade fiscal. Isso reflete em clubes como Flamengo e Palmeiras, que com uma boa e fiel base de torcedores ao lado de uma organização financeira, acabaram sendo os titãs do continente sul-americano, enquanto clubes gastadores como o Atlético Mineiro e o Corinthians seguem tropeçando nos próprios pés. O nosso futebol precisa acordar, porque caso as administrações falhem mais uma vez, a modalidade no Brasil estará próxima de uma falência, assim como o futebol na China. Quer saber mais? O Guru explica.